E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da cadeia de peões, que eu chamei de cadeia com D5. Então a gente vai caracterizar essa estrutura aqui, de D5 contra D5 e E4 contra E5 e D6. Então é um jogo fechado, leva para estruturas de peões fechadas, só que leva para uma corrida de lados opostos, assim. Então as brancas vão tentar explorar essa vantagem de espaço que elas têm por causa do peão de D5. Então as brancas vão precisar jogar C4, C5, B4, B5 e acelerar essa vantagem de espaço na ala da dama. Alguns casos elas vão ter que mexer um pouco aqui na ala do rei para evitar o avanço de peões das pretas, né? Então lances tentar atrasar o máximo possível a ruptura G4 com lances como F3 ou H3. E, em alguns casos, poder jogar F4, tá? Mas sempre tem que ser feito com cuidado esse lance, porque você está jogando do lado mais fraco do tabuleiro, né? Onde você está com o lado mais fraco. As pretas vão tentar fazer exatamente o oposto às brancas, né? Elas vão tentar jogar F5, F4, G5, G4, fazer um avanço aqui massivo na ala do rei. Em alguns momentos também pode fazer a ruptura C6 aqui. E também, em alguns casos, as pretas podem jogar o lance C5 aqui, para travar aqui a ala da dama das brancas, né? Para deixar mais difícil da ala da dama das brancas avançar, né? Então, com o peão em C5, vai ter que jogar 3, B4, né? E aí C4 e começar a avançar. Sem o peão em C5, dá para pensar em jogar lances como B4 direto, seguido de C4 e C5, tá? Só para ilustrar. Essa estrutura vem de várias aberturas, mas ela é muito típica da defesa índia do rei também. E aí a gente vai ver a partida, mais tipos de posição, né? Então, defesa índia do rei, a maioria das variantes, quando as pretas jogam E5 e as brancas jogam com D5, levam para esse tipo de estrutura. Na defesa Pirk também tem muito, que é a Índia do Rei contra E4. Então temos a mesma estrutura, consequentemente os planos são semelhantes. No geral são essas duas as principais. E a partida que eu vou mostrar é uma partida extremamente clássica, uma partida do Taimanov com Najdorf em Zurich, 1953. Então bora lá, né? Então foi na Índia do Rei, foi uma variante clássica desse cavalo C6, D5, cavalo E7. Né? Aqui, as brancas têm várias opções, mas aqui o Taimanov jogou da maneira principal aqui, que é o lance cavalo E1. A ideia das brancas já é se preparar para possível avalanche das pretas, né? Então as brancas vão jogar com F3 aqui, no próximo. Então veio o cavalo D7, né? Então, as pretas também já estão pondo em prática seu plano. A ideia é jogar F5. Veio o bispo E3, F5, F3, mantendo a cadeia unida. E aí as pretas jogaram com F4, ganhando mais espaço na ala do rei e aumentando a coisa da cadeia, né? Bispo F2 e aí G5. Então as pretas têm que fazer isso. Procurar a ruptura, procurar o avanço. E as brancas vão tentar fazer a mesma coisa do outro lado. Seguir o cavalo D3, cavalo F6 e agora C5. Né? Então as brancas já conseguem fazer essa ruptura. Cavalo G6, torre C1, colocando a torre numa coluna aberta. Né? E aqui as pretas usaram uma manobra muito típica aqui, que é o lance torre F7. E eu vou explicar esse lance para vocês agora. As brancas estão tentando fazer pressão aqui na coluna C. E aí, por exemplo, né, caso as pretas joguem H5 aqui, as brancas poderiam jogar C por D6, C por D6 e agora cavalo B5. Abrindo a coluna C, atacando o peão de A7 e também ele ameaça um lance chato que é o lance cavalo C7 aqui. Porque depois de A6, por exemplo, cavalo C7, é que aqui está caindo material, né? Depois de bispo A7. Mas vamos supor que não caísse. A peça mais importante para o ataque das pretas funcionar, na maioria das vezes, é o bispo de C8. Porque
quando as brancas fecharem tudo aqui, vocês vão ver na partida, com lances como H3, tentar evitar ao máximo o avanço das pretas aqui, o bispo é sacrificado lá em H3 para explodir o roque das brancas, né? Mas sem esse bispo, o ataque meio que morre. Então, por exemplo, depois de um lance como o cavalo E6, bispo E6, D6, o ataque das pretas tem muito menos chances de funcionar a partir de agora. Claro que continua perigoso, mas tem muito menos chances de funcionar. Então a ideia do torre F7 é um lance profilático e que melhora a posição das pretas também. A ideia é controlar já a casa de C7. Seguir a torre C2, porque, por exemplo, se C toma D6, C toma D6, cavalo B5 já não tem tanta força, né? Porque aí vem A6 mesmo. E aí o cavalo das brancas não entra em C7. E outro plano típico também é levar o bispo de G7 para F8. E assim defender ainda mais a cadeia de peões, né? Que aí também, se a cadeia de peões no centro some, o ataque das pretas não vai funcionar também. Então seguir a torre C2, bispo F8, C toma D6, C toma D6 e aí dama D2. E aqui parece que o ataque do Taimanov foi meio lento, foi tipo muito lento assim. Talvez cavalo B5 fosse a ideia mesmo, mas depois de A6 ele ia ter que voltar. Ele podia tentar cavalo C7, e aí torre C7, bispo B6, mas já tá parecendo um pouco mais artificial esse plano aqui, porque tipo, depois de cavalo E8, ele ia ter que jogar torre por cavalo por dama C1 aqui, que assim, já não tá nada, porque meio que as brancas abandonaram aqui o controle da lado do rei, né? Então, por exemplo, depois de bispo por dama F6, para jogar com torre C8, o avanço é muito fácil aqui, né? Tipo, você jogar um lance como bispo E6, para jogar torre C8, dama D2 e H5, né? E continuar o ataque, né? Bem tranquilo aqui. Mas aí veio dama D2 e aí veio G4. O ataque chegou. Torre de F1, G3. Sacrifício de peão típico aqui. A ideia é abrir algumas linhas aqui na ala do rei para as peças das pretas. HG, FG, bispo G3 e aí cavalo H5. E agora o cavalo está indo para F4, a dama de D8 está passando para o ataque, e o bispo pode vir para H6 em alguns casos. Siga o bispo H2, mas aí o Najdorf jogou com o bispo E7, né, para ativar o bispo via G5 ou H4. Siga o cavalo B1, que pode ter algumas ideias ali em C8, mas ainda assim, na verdade ameaça a torre C7, né, mas ameaça entre grandes e enormes aspas. Veio o bispo D7, dama E1, bispo G5, ativando o bispo, cavalo D2, e aí o bispo entrou em E3 com cheque, rei H1 e mais uma peça passou para o ataque, né, dama G5. Então todas as peças das pretas já estão se reunindo, né? O ataque das pretas realmente funcionou aqui, enquanto a ruptura das brancas aqui ainda nem chegou, né? Então veio o bispo F1, torre de A F8, colocando a última peça em jogo, torre D1, e aí jogou com B5 aqui o Najdorf para evitar cavalo C4, né, que era a ideia do torre C1. Seguiu A4, A6, A por B5, A por B5, torre C7, só que aí torre G7, né? E agora o potencial de ataque das pretas na ala do rei é muito grande. Seguiu o cavalo B3, cavalo H4, né, atacando o peão de G2, torre C2 defendendo, e aí, bum, bispo H3. Né? Porque se jogar GH3, leva a dama G1, bispo G1, torre G1, rei H2 e cavalo por F3. Aqui as pretas têm vários lances que ganham, né? Por exemplo, torre por F3 com a mesma ideia, né? Mas aí veio o bispo H3, dama E2, e aí cavalo por G2, bispo G2, bispo G2, dama G2, dama H4. Né? Eu acho que aqui a linha, o Najdorf escolheu a linha mais complicada, mas ok. E aqui teve que sacrificar a dama, só que é muito material a menos e ainda vai continuar levando ataque, né? Seguiu mais um pouco, mas para os nossos propósitos a partida já acabou. Então, essa partida é um exemplo de como atacar a linha do rei. E também o exemplo da questão das estruturas de peões, né? Como elas ditam os planos pra gente. Ainda fica meio, fazendo essa pequena análise, ainda fica meio difícil entender onde as brancas erraram, mas eu chutaria que talvez lances acelerar a torre C1, bispo torre F7, né? E aí tentar lances como B4, que dá uma acelerada, né? Tentar avançar mais e mais ali para ganhar mais espaço na ala da dama e tentar uma ruptura tipo B5, B6 ou A4, A5, A6.
precisa dar uma acelerada, porque do jeito que a gente do jeito que a gente viu ali, né? Taimanov meio que organizou as peças para entrar na coluna C e levou marcha, né? Então é muito perigoso isso aqui, tá? Mas de novo, tentem ver mais estruturas, mais posições típicas, mais partidas para ajudar vocês na tomada de decisões, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.